Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e viva Cristo Rei. Queridos irmãos e irmãs, Solenecast deste dia tão especial, o dia em que celebramos nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Queremos aqui então acolher todos vocês, pedir a vocês que nos escutam pelas plataformas digitais, que nos sigam. Os que nos escutam pelo YouTube, deixe o seu like, se você gostou deste podcast. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, tá certo? Deixe também os seus comentários a respeito deste nosso podcast de hoje. Também não esqueça de divulgar para mais irmãos. Contamos com a ajuda de vocês. Tá certo? E agora vamos com a nossa reflexão. Antes de iniciarmos nossa reflexão, pedimos que você deixe o like se estiver gostando do nosso podcast, ou dislike se não estiver gostando, e comente o porquê está gostando ou não gostando, e o seu comentário acerca da reflexão deste Evangelho. E, meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus como aquele que é Rei. E eu gostaria de comentar duas coisas. A primeira é a pergunta que Jesus faz a Pilatos no início do Evangelho. E a segunda coisa é refletir um pouco o que significa Jesus ser Rei e o que é o reino de Deus, o reino que Jesus Cristo quer instaurar neste mundo. Então, primeiro, Jesus faz uma pergunta para Pilatos. Pilatos diz assim: Tu és o rei dos judeus? E Jesus diz: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou os outros te disseram isso de mim? E quando eu li essa pergunta, eu lembrei daquela passagem do Evangelho em que Jesus pergunta aos discípulos, E vós, quem dizeis que eu sou? E eles dizem, olhe, uns dizem, na boca do povo se diz que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. E daí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz assim, feliz és tu, Pedro, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Aí você diz, mas Vinícius, você está comentando que evangelho, Na verdade eu estou fazendo uma referência a esse evangelho, porque aqui, é como se Jesus estivesse perguntando a Pilatos, Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou os outros te disseram isso de mim? Ou seja, quem te revelou isso? Foi o povo? Ou foi o Pai que está no céu que colocou isso em teu coração, como ele fez com Pedro? Claro, Pilatos provavelmente não era um homem de... certamente não era um homem de espiritualidade judaica, afinal não era judeu, e portanto não tinha essa intimidade com o Pai que, por exemplo, Pedro tinha. Então é claro que Pilatos escutou isso da boca do povo, Então essa primeira pergunta. E vocês, Nós cremos que Jesus é Rei. Mas por que nós cremos? Porque nós escutamos isso da boca do povo ou porque nós experimentamos o reinado de Jesus em nossa vida e nessa experiência o Pai nos revela que o seu Filho é Rei? Então fica essa reflexão. A segunda coisa que eu queria comentar é sobre Jesus ser Rei. O que significa ser Rei? Bom, vamos pensar aqui num rei ideal. Imagine uma cidade, e nessa cidade tem um rei
qual é o rei ideal? O rei ideal é aquele, primeiro, que tem autoridade acima de todas as pessoas e que está acima de todas as pessoas. E além de ter essa autoridade e estar acima de todas as pessoas, ele é o que mais serve as pessoas. Ele é aquele que mais trabalha para que aquela sociedade, viva o bem comum. Então esse é o rei ideal. Ele recebe muita autoridade, ele está acima de todos, justamente para fazer o máximo bem para todos, para usar sua autoridade, para governar da melhor forma aquela cidade. E Jesus é esse rei. Claro, ele diz no Evangelho de hoje, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o governo que Jesus pretende não é o governo dos países. Jesus não quer ser o presidente. Não é o governo das cidades. Jesus pretende governar as almas. As almas que fazem parte da sua igreja. Então, o reino de Jesus não é desse mundo visível. É de um mundo invisível que nós chamamos de mundo espiritual. Esse mundo espiritual está presente as almas e os espíritos, aquilo que é invisível, mas aquilo que existe de fato. Então, gente, Jesus é isso. No mundo espiritual, na qual Jesus quer ser rei, Jesus está acima de tudo. E Ele está sempre ali fazendo o máximo para que você alcance o bem, para que você alcance a santidade. Todos os dias, Jesus ele dá muitas graças para você. Ele te dá a vida, te dá o alimento, te dá pessoas ao seu redor para te ajudar. Todos os dias, Jesus te dá ali o arrependimento, te dá a alegria, te dá um pensamento bom, te dá boas ideias. Mas quanta ingratidão nós temos para com esse rei. E mesmo tendo toda a autoridade, Jesus não faz o mal a você. Mesmo você ofendendo Jesus com seu pecado, quase todos os dias, nosso Senhor Jesus Cristo não usa sua autoridade para fazer o mal. Ele não fica com raiva de você, mas Ele apenas lhe ama e continua usando da sua autoridade para fazer o bem a você. Então, tenhamos mais gratidão por esse Rei. Isso é o que significa Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele está acima de todas as coisas. Ele faz de tudo com a sua autoridade, com o seu conhecimento e com o seu poder para o bem de todos. Se nós não alcançamos o bem, não é certamente por culpa do Senhor. Não é por culpa de Deus, mas é por culpa nossa que escolhemos livremente nos afastar do bem que Ele nos oferece. Então, é isso, meus irmãos. O reino de Deus é um reino interior. É o reino invisível que acontece nas nossas almas. Quando nós dermos espaço para Jesus modificar o nosso coração, para que Ele plante e faça crescer a semente do amor, da fé e da esperança, aí o reino dele se instaurará na nossa alma e no nosso coração. Aquela que mais abriu o coração, aquela criatura onde o reino de Deus mais se fez presente, foi a Virgem Maria. E diziam os santos, e dizem os grandes santos ainda vivos, que para que venha o reino de Jesus nas nossas almas, é preciso vir antes o reino de Maria. Então, obedeça à Mãe, obedeça à Virgem Maria, aquela que é a rainha do universo. Porque a Virgem Maria, você vai para ela só tem uma coisa a lhe dizer: fazei tudo o que meu filho vos disser. E ela ajuda você a fazer isso. Então, deixemos com que a rainha nos ensine
a Santíssima Virgem Maria, Rainha de todo o Universo, nos ensine a como amar Jesus. Então, Jesus, o grandiosíssimo, o Santíssimo Rei de todo o Universo, poderá instaurar seu reino em nós e podemos ser servos fiéis. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje, neste dia feliz, nos responde à pergunta deste solene cast de hoje. O que é o reino de Jesus? Bem, primeiramente, iniciando a reflexão com o Evangelho, Jesus ele é apresentado diante de Pilatos aparentemente derrotado. E depois a gente vai perceber ele, em outra ocasião, lá na cruz já, também derrotado. Também derrotado. Meus queridos, mas para aqueles que não entendem, Jesus é um derrotado lá na cruz. Mas para aqueles que sabem o sentido, como nos traz a segunda leitura do livro do Apocalipse, para quem entende este sentido, Jesus ali não está como derrotado, mas como aquele que derrota o mal, o pecado e a morte. Sim, porque na cruz é a manifestação da glória de Jesus, é na cruz que ele é coroado rei, é na cruz que ele derrota, triunfa a morte, o pecado, a escuridão, o mal, as trevas. E é confirmada esse seu triunfo, essa sua glória no dia da ressurreição, como ele havia prometido 3 dias após a destruição do templo. Quero o seu corpo. Quero o seu corpo. E que reino de Jesus é esse? É o reino da verdade, o reino do amor, o reino da justiça. Ele veio para encher todos nós com essa verdade, com esse amor e com essa justiça. Ele veio nos cumular dessas graças através de sua morte. E como diz a primeira leitura, o reino da verdade, o reino do amor, o reino da justiça é o reino do Senhor que não se dissolverá, porque foi fundamentado na rocha forte, o sacrifício de Jesus lá na cruz. E aquele sacrifício é para mostrar a verdade, a realeza de Cristo, que é um verdadeiro rei, porque o verdadeiro rei é aquele que se sacrifica pelo seu povo, que serve ao seu povo, que se doa, que se dá ao seu povo. E podemos ver isso na expressão de simplicidade de Jesus, que quis nascer no meio do seu povo, no dia do Natal. Como ele mesmo diz no Evangelho ainda, já no versículo 37, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E quando Jesus dá testemunho da verdade pela primeira vez? Quando ele nasce num lugar humilde, entre os animais, no presépio de Belém, na menor das cidades de Judá, nascendo numa manjedoura, num berço de animais. Ele veio para tirar os poderosos de seus tronos, como diz Maria no Magnífica. Ele abala as coroas dos reis da terra. Ele eleva os humildes. Ele eleva os humildes. Queridos, o reino de Deus, o mistério da cruz, a loucura da cruz, como diz Paulo, é difícil de entender para aqueles que não sabem o sentido, para aqueles que não acreditam.
Então é impossível entender o mistério da cruz. Entender que Cristo não está ali derrotado, mas está derrotando o mal, o pecado, a morte. Se a gente não crê, se a gente não vê sentido, se a gente não tem fé. Na primeira leitura, Daniel ele nos escreve dizendo: foram-lhe dados poder, glória e realeza. E o Salmo confirma isso. Esse poder, essa glória, essa realeza que foi dada a Jesus desde o presépio à cruz e foi corroborado na ressurreição. Veja, aí o Salmo, a antífona diz: Deus é rei, se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Ele é o Criador, que criou tudo com toda a glória, com todo o poder, com toda a majestade, pensando na humanidade. Nasceu no meio do povo, vendo a necessidade do povo, para o povo. E no meio do povo, resplandeceu a sua glória. Abriu os olhos do povo, que não tinha os olhos abertos por conta da escravidão, por conta da desesperança, do desespero, da opressão. Mas Jesus veio para libertar com a verdade, com o amor, com a justiça, que é o seu reino. Queridos, e na segunda leitura, João escreve no livro do Apocalipse a respeito dessa coroação de Jesus que se dá na crucifixão. Ele morreu, foi a testemunha fiel, que foi até o fim e depois ressuscitou. Foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Derramou o seu sangue por amor a nós, mas ressuscitou no terceiro dia, como ele havia prometido, para mostrar a sua glória, o seu poder, para que o verão resplandecesse novamente, juntamente com o sol imponente, cheio de glória e esplendor. Esse mesmo sol que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É aquele que vem, é aquele que é, aquele que era. O Todo-Poderoso está no meio de nós. Virá para nos buscar. Mas lembremos-nos como nos últimos evangelhos dos domingos passados nos alertavam: vigiai, vigiai. A vinda do Senhor está próxima. E Ele virá quando menos esperarmos. Queridos, transmitemos para os irmãos e irmãs o reino de Jesus. Sobretudo, vendo Jesus no pobre, no indigente, no aflito, no doente, no desesperado. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e viva Cristo Rei, ao céu e avante.